Fala galera Smart, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí com mais uma live da Smart, nosso compromisso aqui semanal. Hoje vamos falar aí com o nosso mentorado Rafael com 5 arrematações num curto período de tempo. Então galera, hoje muito conteúdo aí de qualidade, a gente aprende também com o aprendizado e os erros e acertos dos outros, né? A gente precisa errar e precisa acertar para a gente aprender. A gente pode aprender também com a experiência das outras pessoas, então a gente traz aqui sempre essa live com o mentorado que teve bom resultado. Então o mentorado vem aqui, conta as histórias das suas arrematações, os erros, os acertos, não só acerto, a gente pergunta aqui também, pelo menos eu insisto aqui, mas o que deu de errado aí, o que você poderia melhorar nessa arrematação? Então a gente sempre traz aqui essa vivência prática de cada um, então é muito importante assistir não só a teoria, mas também essa parte aí da prática de como o mentorado obteve aí o seu retorno. Então hoje a gente vai conversar com o nosso mentorado Rafael, daqui a pouco ele está entrando aí. O Rafael tem 5 arrematações em cerca de 4 ou 5 meses, que foi mais ou menos o tempo que ele entrou aí na Smart, e eu acho que ele não sabia nada aí de imóvel, não tinha a atividade dele, não tem relação com imóvel. Em pouco tempo ele já aprendeu e já está aí dando aula praticamente, né? A 5ª arrematação, então ele vai contar um pouquinho dessas arrematações pra gente. Vamos ver se ele já entrou aí. Fala, Rafael, beleza? Bom dia. Fala, Renan. Bom dia, tudo bom? Bom dia, como é que vai aí? Massa demais aqui, tava contando aí pra galera das suas arrematações, né? Pouco tempo aí de mentoria Smart, já tá com 5 arrematações. Mas antes de falar das arrematações, fala um pouquinho aí de você, se apresenta, quem é o Rafael, sua profissão, se você já tinha algum conhecimento aí na área de leilão de imóveis, se começou do zero, para a galera conhecer um pouquinho de você aí antes dessa etapa de leilão. Certo, gente. Bom dia, galera Smart. Eu sou o Rafael, tenho hoje 34 anos, completando exatamente hoje. Hoje? E Nossa, exatamente. parabéns aí, cara. Live de aniversário. Te colocamos numa live de manhã cedo, no dia do seu aniversário. Eu disse à esposa, olha, é o tempo que você prepara o café surpresa ali da manhã, é o tempo que eu tô aqui na live. Então, Pierre, sou Rafael, tenho 34 anos, né? A minha primeira formação, né? Sou professor de Química e aí também tenho um mestrado na área de ensino de Química, né? A minha formação, assim, digamos que acadêmica. E até este ano, exatamente, eu poderia dizer a você que... Eu posso dizer a vocês que eu nunca tive um imóvel na minha vida, né? Todas as casas que eu morei depois que casei foram alugadas, né? Os apartamentos, né? Só o meu pai, na época em que ainda morava com ele, né? Ele tinha casa própria, mas da minha vida de casado para frente eu nunca tive um imóvel próprio, digamos assim, né? Por questões estratégicas, né? A gente decidiu morar de aluguel, enfim. E aí, 6 anos de casado, a gente, né? Investia em ações, fundos imobiliários. Minha esposa tem um negócio, tem uma empresa. Eu sou professor, né, da rede federal. E a gente, né, ali naquela economia de todo brasileiro, a gente decidiu ano passado, né, comprar o nosso apartamento, né? Botar em prática aquele mito, aquela cultura que se impregna na cabeça das pessoas, né? Que em casa quer casa, tem que ter a casa própria, é garantia, é sossego, é tranquilidade. Mas esse tipo de frase me inquietava, porque eu imaginava uma dívida de 30 anos, 420 meses. Como assim é tranquilidade? Você tem uma vida. A minha filha nasceu, vai 30 anos eu vou terminar de pagar o apartamento. Quando ela tiver 30 anos, ela pode até já estar casada, né? Aí, bom, a gente começou a pesquisar. E aí, eu acho que, assim, né? Uma ação de Deus mesmo nas nossas vidas foi fazer esse despertar na cabeça da gente para a gente conhecer imóveis, conhecer corretores. Então, eu diria a você que de setembro a dezembro do ano passado, a gente visitou, aí os corretores que estão assistindo vão achar ruim, a gente visitou cerca de uns 20 apartamentos aqui no bairro onde a gente mora. Muitos corretores. E aí, em cada visita, uma coisa ficava gravadinha na cabeça, o preço, o andar, a localização.
E aí, de tanto buscar, começou a aparecer para mim conteúdos, né, da Smart na internet sobre leilão de imóveis. Já pensou em adquirir o imóvel com 60% de desconto? Veja, fulano, mentorado nosso, teve um rendimento. Aí quando eu associei desconto com ROI, eu enraizado ali em fundo imobiliário e em ações, tentando fazer ali 1,3, 1,2 ao mês, né? Tentando passar dos 10% ao ano. Aí eu, rapaz, que negócio é isso? Isso é coisa de internet. Isso é o povo que inventa essas histórias, Isso é né? Para pirâmide, vender né? curso. Para vender curso. Isso é o povo querendo vender curso. E aquilo ali em cima de mim, né? E eu, rapaz, vou olhar, vou dar o crédito. Comecei a estudar, comecei a acompanhar, comecei a assistir as lives como essas aqui. E aí eu via, né, pessoas de diversas origens, de diversos locais do Brasil. E aí, olhando, observando, rapaz, eu vou estudar. E até que, não sei se você lembra, antes de entrar na Smart, eu já tinha consumido tanto conteúdo que eu tinha feito uma arrematação, que depois eu entro em detalhes de coisas que eu fiz que deram certo, mas eu não aconselho ninguém a fazer. Foi pura, né, assim, soma de pontos positivos e negativos. Mas teve uma live que você fez aqui com o Vianney, que hoje é um parceirão, né? O Vianney estava aqui falando com você, e aí, quem quer participar, entra aí, eu, pum, entrei. E aí falei, né? Tava lá, eu vou ser da turma de 17, viu? A próxima turma eu vou entrar. E acabei entrando. E aí, cara, depois disso, eu só tenho a agradecer. E hoje, digamos assim, né? Eu tenho um horário próprio, né? Eu precisei criar um horário na minha rotina para estudar, para ler, para estudar planilha, para pesquisar na internet, para assistir às aulas, para interagir nos grupos, né, da Smart. Enfim, e assim o Rafael chegou no mundo dos leilões. E muito Pô, feliz. massa demais aí, história legal, né? Começou aí na busca da casa própria, né? Não queria ali ficar ali morando de aluguel, tentou depois aí do casamento comprar imóvel próprio, começou a entender de imóvel, né? Pesquisando, questão de preço, de localidade, conheceu o Smart aí através aí dos anúncios, participou aí em caráter excepcional aí da live com o Vianney e hoje está aqui com a gente aí, sendo o nosso aí entrevistado. Então, um exemplo, né, em curto período de tempo, já fez uma transformação na sua vida. Talvez 6 meses atrás você não soubesse nada de leilão. Hoje você já domina o assunto, tem 5 arrematações, já vendeu uma aqui com um lucro gigantesco, a gente vai comentar sobre isso. E a sua área, a sua origem, né? Porque a gente fala assim, quem já é da área, quem já é advogado, já é corretor, já entende do assunto, vai levar vantagem. Eu não sou da área, eu não conheço, eu não vou conseguir. Não é nada disso. Temos aqui uma live que a gente fez com a mentorada nossa, que era professora de biologia, e hoje domina leilão de imóvel, já aposentada. Você é professor de química. Química não é uma matéria que eu curtia muito no colégio, não. Matéria difícil, né? Aquelas fórmulas químicas lá, os compostos químicos, tudo decorado. Hoje eu não sei mais nada. A única coisa que eu fiz decorado aqui me corrija aí se eu estou certo, né? Ácido mais base da sal e água, um negócio desse aí, né? Isso, Certinho olha. aí, né? Decorei, velho. Então, um conhecimento que não tem nada a ver com leilão de imóvel, se dedicou, em 4, 5 meses já está aí com 5 arrematações. Então, conta um pouquinho aí dessas arrematações. Se quiser contar da primeira arrematação lá também, que você começou aí antes da Smart, que teve erros, teve acertos, pode comentar também, que a gente traz aqui não só acertos, traz erros também, que com o erro dos outros a gente aprende também, né? Isso, exato. Então, vamos lá. A primeira arrematação, né, foi numa cidade aqui ao lado da minha, né, faz parte da região metropolitana. Eu diria que o primeiro erro que eu cometi, que eu não aconselho ninguém a fazer dessa maneira, foi não ter ido ao condomínio, não ter pedido para ninguém fazer uma diligência, né, observar o estado do apartamento, observar se, na verdade, a situação dele estar ocupado, eu já sabia, mas não pedi para ninguém ir, não fiz contato com ninguém, só olhei anúncio, leiloeiro e vi ali o preço que é praticado na região, vi o preço que ele estava ofertado e fiz a arrematação, digamos que às escuras. Primeira falha,
né? Mas como eu disse, no final das contas, o equilibrar da balança foi um saldo positivo. E a segunda falha foi que eu estava com o FGTS preso da época que eu trabalhava na iniciativa privada, e quando eu interagi com a CCA, né, que é a correspondente Caixa, ela perguntou se eu queria usar o FGTS. E eu ali naquela ânsia de querer tirar o FGTS daquele rendimento pífio, eu disse, não, vamos lá, né, tirar esse FGTS daí para livrar. Por desconhecer também algumas regrinhas da questão do FGTS para funcionário público, enfim. E aí, vamos lá, arrematei. Com esse uso do FGTS, eu bloqueei meus possíveis clientes de usarem o FGTS deles. Então, eu comprei o apartamento agora em 2023, e aí usei meu FGTS e para vendê-lo, e o comprador também usar FGTS só daqui a 3 anos. Então, eu acho que eu perdi aí umas 2 ofertas de venda, por conta disso. E aí avançamos, consegui vender para uma pessoa já, e este apartamento, ele me deu um ROI, né? É bom, né, falar de ROI, né? Quando a gente fala de ROI de ação, é uma coisa assim, deu 20%, deu um ROI aqui, eu estou com a planilha aberta dele, deu um ROI de exatos, né, no erro e nos acertos, de exatos 60%. E aí, Caraca, fantástico. né, foi bom. 60%. A primeira arrematação que você falou aí, cheio de erros e desacertos, né? Que começou ali antes da Smart, antes de fazer efetivamente a mentoria. Você teve aí 60% de lucro líquido, né? Quando a gente fala ROI, é lucro líquido, não é lucro Isso, sobre exato. o investimento. Você comprou ele por quanto, pagou quanto, foi à vista, financiado e vendeu por quanto? Vou falar em números arredondados, né? 80 e a venda foi por 150. E assim, Financiado? foi financiado, né? Alavancado. 5% de entrada. 5% de entrada. Aí, Foi uma licitação aberta da Caixa. Foi uma disputa assim, não foi a primeira disputa que ganhei, eu tinha perdido umas outras 3 disputas, né? É importante a gente falar isso, que a gente mais perde disputa do que ganha, mas precisa acertar na que é precisa, né? Então aí eu tava lá na disputa, não tinha a estratégia de dar o lance no momento certo, enfim. Sei que eu fui dormindo uma determinada noite, antes do fim da licitação, alguém deu o penúltimo lance, e no outro dia pela manhã eu fui lá, dei meu lance e ninguém cobriu. Aí eu, rapaz, ou foi muito bom, ou o povo correu. Vamos descobrir. Mas é aquela coisa lá, pisando em ovos e tal. Um terceiro ponto que eu esqueci de mencionar, Pierre, e aí o pessoal fica atento a isso, eu tinha uma conta eu acho que era Claro, ou era TIM, dessas contas que você, lá na época de universitário, você faz um plano de assinatura para ter uma internetzinha no celular, e por algum motivo deixei de pagar, não sei, coisa pouca, eu acho que não chegava nem a R$ 45. Aí quando a CCA foi passar o meu crédito lá, né, para financiar, é, eu estava negativado. Aí eu, eita danado, vou perder, vou levar multa e não sei o que e tal. Vamos correr atrás. Aí minha esposa entrou aqui, minha esposa parceiraça está assistindo, um beijo, te amo. Ela viu lá no site um site desses aí de Serasa e tal, pegou um boleto, 40 e poucos reais, paguei e pronto, passou. Só sei que essa demora toda, né, para perceber o que era, enfim, me rendeu cerca de 30 dias para conseguir assinar. Mas veja que até o erro ajudou, porque devido a esse atraso para poder passar o financiamento, isso fez com que eu pagasse somente 2 parcelas do financiamento. ó, Tá vendo? Foi bom demais, né? até quando dá errado, dá certo, né? Dá certo. Então, se eu tivesse seguido o rito do banco, os 30 dias e tal, aquela coisa toda lá, eu teria pago 4 prestações. Mas como houve esse entrave aí do Serasa, agradecer a TIM, né, por essa colaboração, eu só paguei 2 prestações.
Então isso fez, né, obviamente ajudou para que o ROI ele pudesse bater aí 60% na primeira arrebatação. E aí, acho que alguém perguntou aí, teve 5% do leiloeiro, sim, e tal. Eu gastei lá, Quanto eu acho você, que é cerca exatamente isso de... aí. Como? Eu ia perguntar exatamente isso, né? Quanto você gastou aqui? Todo mundo aqui que não conhece de leilão, acha que tem que ter todo o valor, que precisa ter muito dinheiro para começar. Então você pegou um imóvel aí de 150 mil, arrematou por 80, deu ali menos de 5 mil reais de entrada e financiou o restante. Quanto que você gastou para gerar esse imóvel do início ao fim? Vamos lá. 4.000 de leiloeiro, 4.000 de entrada. Eu tô falando redondo, né? Porque tem os quebradinhos. Aí teve a reforma. Eu gastei 2.000 reais de reforma. E aí tem um contrato, né? Que você assina o contrato na Caixa, aquela coisa lá da engenharia, o seguro habitacional, que eles empurram, né? Numa vendinha casada. Mais dois de cartório aproximadamente. E TBI, como foi meu primeiro imóvel, cartório e TBI foi, ó, filé, né? Tudo pela metade. E eu corri atrás disso. Pronto, foi isso que eu gastei. E aí teve outros custos, como Não por exemplo, deu cópia de nem 15 mil chave. reais, né? Cópia de chave para deixar com o corretor, né? A tagzinha de entrar no bloco tinha quebrado, que eu deixei cair no chão, aí eu gastei mais 15. Então, essas coisinhas assim, sabe? Coisas poucas que dá para você custear sem agredir, né? Sem agredir digamos assim, a sua rentabilidade. E É isto. tava desocupado. Você desocupou depois? Como é que foi o Então, procedimento aí para desocupação? estava ocupado, tinha um casal morando lá. O casal, apesar de ter perdido já, né, o imóvel para a Caixa, eles estavam pagando o condomínio em dia, então eu não dei muito trabalho para a Caixa pagar as dívidas de condomínio, porque na licitação, o pessoal que está assistindo agora aí, a Caixa paga os débitos de IPTU, condomínio, né, o bombeiro, até a data em que você assina o contrato. E aí tinha lá um, um casal e eles estavam em dia com a taxa condominial, até porque o consumo, a fornecimento de água era atrelado, né, a taxa do condomínio. E aí eu contei com a ajuda de uma familiar minha, né, que é advogada, e ela não é do ramo imobiliário, né? E aí, como eu estava já assim munido de muitas informações, eu disse a ela o que era para fazer, né? Olha, aqui está, vamos mandar uma R, vamos ligar, vamos mandar o WhatsApp, vamos dizer sobre a taxa de ocupação, vamos colocar na sequência aí, né, cada argumento que a gente possa fazer para ver se eles contribuem com a desocupação amigável, né? Para não ter que ir para a emissão na posse. E aí a gente percebeu ali que eram pessoas que estavam dispostas a ajudar. A gente botou um prazo e com 14 dias eles deixaram o apartamento. 14 dias Deixaram o apartamento. da arrematação? Isso, Caraca. isso, da arrematação. E, Aí assim, e a galera achando aí que o cara vai ficar 1 ano, 2 anos, sempre tem lá que a galera comenta, "Ih, leilão é uma furada, você vai comprar o imóvel, o cara vai ficar lá 2 anos. Fulano, não sei o que, comprou imóvel, tá lá 3 anos e o cara nunca saiu do imóvel." é como vocês ensinam na mentoria, né? É como o próprio Fernando enfatiza. Se está demorando demais para desocupar, tem algo feito errado, né? No processo da desocupação. Mas assim, coincidiu de encontrar pessoas que estavam dispostas. A pessoa já sabia que tinha perdido, que a qualquer momento poderia chegar alguém. E aí, esses 14 dias foi porque nós cedemos. A gente tinha colocado uma semana, né? Porque tem todo um discurso, tem toda uma abordagem, né? E aí quem está estudando, quem está sendo mentorado da Smart, né, aprende, né? Mas aí com o nosso ceder do prazo, a gente conseguiu desocupar em 14 dias. E aí fui com a minha esposa lá, eles deixaram a chave na portaria. Chegou lá, apartamento todo desocupado, com piso, tudo direitinho. Só levaram as torneiras, levaram os lustres, mas ainda deixaram as torneiras com aquela coisinha que eu não sei o nome, que fecha assim a encanação. Fui lá, né? Dei aquele trato, mandei pintar, fechar os buraquinhos de bucha de parede com massa e vendeu, né? Poderia até vender mais rápido se eu não tivesse feito a bancada do FGTS, mas é aprendizado, né? Massa, fantástico, né? A primeira arrematação aí já foi um sucesso, né?
já pegou aí o imóvel, conseguiu desocupar em 15 dias, 2 semanas, utilizou aí o financiamento. Teve alguém que perguntou aqui se foi vendido financiado, né? Foi financiado e teve a figura do interveniente quitante, né? Comenta um pouquinho aí como é que funciona. Parece que tem gente que não entende, né? Acha que tem que primeiro quitar o financiamento para depois vender. Então, estava eu ali com 420 parcelas desse apartamento para pagar, mas antes eu já tinha, né, a ciência, a informação do interveniente quitante. Vocês, né, mesmo para mim, quando eu ainda não era mentorado da Smart, vocês respondiam muito, eu mandava muita caixinha. Se os cabas estão dispostos a divulgar informação e conhecimento, eu vou usar disso, né? Eu como professor, né? Vamos atrás da Eu informação. lembro de você que você tinha uma foto de perfil que tinha um negócio lá de química, Isso, né? exato. Aí ficou marcado para mim. Acho que era um símbolo roxo lá, que tinha um negócio lá da Isso era um química. Erlenmeyer. Isso. Não tem o nome aí, mas era isso aí. Exato. Aí eu sempre perguntando. E aí, antes mesmo de ser aluno da Smart, eu aprendi que havia o interveniente quitante. Então, com clareza, simples. Seu apartamento está ali, financiado, né? O financiamento está em andamento. A pessoa que vai comprar, tendo o crédito aprovado pelo banco, o crédito dela vai servir uma parte para pagar a dívida que está em aberto para você. E aí, né, o pessoal que está querendo estudar isso, né, já perca logo o medo. Os juros, quando você vai fazer a quitação, os juros eles vão embora, né? Você vai pagar um preço ali bem reduzido, obviamente. E aí, numa palavra bem simples, o troco, o troco volta para você. E esse troco costuma ser muito bom, né? Esse troco é o que dá um ROI de 60% com 2 prestações pagas, né? Fantástico, né? Você aí com menos de 20 mil reais fez uma operação completa de ponta a ponta, pegou um imóvel que vale 150 mil reais, pagou 80, deu 5% de entrada, financiou, pagou algumas prestações só, desocupou muito rápido. E tudo isso consumindo o material gratuito lá, nossos vídeos, nossas lives e as perguntas, né? Que comentaram aqui, né? Você perguntava demais, é isso mesmo. Quem está buscando conhecimento tem que perguntar mesmo. E conseguiu ter 60% de lucro líquido na primeira transação. Isso sem fazer a mentoria. Aí depois que você teve 60 ainda na fase inicial, a gente vai ficar aí surpreso com o quanto foi o ROI aí da segunda e da terceira, né? Pelo que você já me falou aí, foi sensacional. Então conta aí como é que foram a segunda arrematação, a terceira, você já está na quinta, né? Então, vamos lá. A segunda, inclusive a primeira está aqui no meu Instagram, já coloquei lá Essa como primeira pedido. foi qual cidade? Teve uma pergunta aí perguntando qual era a cidade. Jaboatão dos Guararapes. Jaboatão dos Guararapes. Na região metropolitana aqui do Recife. Você mora em Recife? Isso, eu moro em Recife. Legal. E, bom, ainda não arrematei nada em Recife. Capitais, minha gente, as coisas explodem. Então, né, olha para os laterais, tem oportunidade. Aí passamos, né, da primeira, e aí uma coisa que vocês sempre, né, incentivam, sempre falam, né, tem que ter consistência. Eu mencionei aqui que esta arrematação saiu de uma quarta disputa. Então, para quem está chegando na história, pensa assim, né? Caramba, fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira. Não dá certo, é conversa móvel desses caras. Mas tem que ter consistência. E aí fiz a primeira. Enquanto a primeira estava em andamento, ali, né? Estava pagando a prestação e tal, já fiz a segunda arrematação, né? Aí eu já estava na Smart. Essa segunda arrematação foi lance único, também licitação, tá certo? Eu vou destacar que todas essas minhas arrematações foram extrajudiciais. E aí, se der tempo e você permitir, eu posso falar do porquê. Claro. Neste ano eu estou priorizando as extrajudiciais, né? Mas vamos falar dela aqui agora. Essa foi lance único que, assim, deu... Eu assinei agora, no começo dessa semana, o compromisso de compra e venda dele. Paguei 3 prestações também do financiamento. A outra eu paguei 2, essa eu paguei 3. Né? E aí essa está dando um ROI de 100, por enquanto, né? Aqui na planilha, 119% de ROI. Essa foi
Essa Já dobrou a meta aí, né? Bateu já 60 dobrou no a meta. primeiro, 120 no segundo. E foi o quê? Foi Isso. apartamento também? Outro apartamento. Na, aí Outro também apartamento. em Recife, Na região na região metropolitana, metropolitana. né? Né? Este aqui foi uma coisa que, assim, como se fala aqui em Recife, né? Uma coisa de abestalhado. Eu tinha colocado para mim que eu só levaria este se fosse lance único. Não sei por quê, mas algo na minha cabeça disse que eu ia fazer assim e fiz. Mas fui lá no condomínio, acessei o condomínio, cheguei na frente do bloco, não acessei o bloco, mas quando eu cheguei lá eu vi que estava desocupado. E aí tava ali o lance, numa cidade um pouquinho mais afastada, já um pouquinho mais distante. Aí eu botei na minha cabeça, isso aqui eu vou levar se for lance único. Eu não sei por quê, mas bom, nunca mais eu faço isso na minha vida. Mas dei o lance faltando 15 segundos para o relógio fechar e consegui levar para o lance único. Caraca, E aí, uma finalzinho. coisa interessante é que o seguinte, né? Neste meio, a gente faz amizades. As pessoas que estão aí, eu sou fisioterapeuta, eu sou professor de biologia, eu sou professor, enfim, a gente começa a fazer contatos. E com a experiência que a gente tem de vida, né, eu como professor, eu consigo, né, minimamente sentir se aquela pessoa ali está disposta a ajudar, a contribuir, né, a trabalhar junto com você. Então, este apartamento aqui foi em parceria com um amigo de trabalho, né, que também fez a mentoria da Smart, mas por eu estar há mais tempo, né, por eu estar há mais tempo estudando, né, eu conduzi a maior parte, digamos assim, da avaliação, da decisão, e ele, por sentir confiança, né, na minha pessoa, a gente foi lá e entrou. E a partir daqui, ó, contato com o corretor, né? A gente começa a filtrar os corretores que merecem um pouco mais de crédito nosso ou não. Tem corretor que chega botando, jogando muita conversa quando a gente abre o apartamento. Tem corretor que é bem direto ao ponto, que sabe. Então, a gente acaba encaixando os perfis, as afinidades de trabalho. E este corretor, né, eu acredito que ele tá até assistindo e provavelmente ele vai ser mentorado da Smart aí nos próximos meses, é o Miqueias, deixar o agradecimento a ele aí, e ele já vai para a terceira venda de arrematação minha. Das 5 arrematações, 3 é ele que vai vender. Fantástico, né? É Essa fantástico. informação aí é importante, você falou que fez uma diligência prévia no imóvel que você não fez na outra, né? E que você observou que estava desocupado, né? Não sei se o edital falava se estava ocupado, desocupado. Muita gente não entende como é que você teve essa informação. Conversou com o porteiro, o síndico, como é que foi isso? Então, cheguei lá na portaria, né? A depender do condomínio, PR, você encostou o carro, o pessoal abre o portão. Porque quando o condomínio é grande demais, 12 blocos, 15 blocos, 20 blocos, a triagem de acesso ela é um pouco mais dificultada. Existem condomínios assim, como por exemplo o de Uberlândia, que foi a minha última arrematação. Realmente, se você encostar com o carro lá, você não entra. Mas tem alguns que não tem todo esse controle. Ó, o Miquel já está por aí. Forte abraço, Miquel. É, Então eu cheguei lá, encostei o carro, acessei. Fui lá, bati um papo com o porteiro, ele liberou de boa, desci do carro, andei pelo condomínio, piscina, pista de caminhada, salão de festa, churrasqueira, rapaz, o negócio aqui é bom, né? Tá no precinho bacana, tô começando agora, é o que eu posso fazer e vou fazer. E aí fui lá, fiz a arrematação, em parceria com um amigo. Fantástico. E no edital dizia que estava ocupado? Não Não, falava nada. foi mais uma licitação da Caixa e aí eles não estão, né, colocando sobre a ocupação, né, para se isentarem, né, de qualquer coisa. Perfeito. Esse aí você falou de todo o procedimento, mas questão de valores, vale quanto e você pagou quanto, financiou, como é que foi esse Então, procedimento? esse, esse foi de 60 para 110 no final das contas. O pessoal anuncia lá por 120, 130, mas aí a gente com 110 decidiu girar rápido por conta do público, né, da região. Né? Às vezes você se depara com propostas que as pessoas não têm, foi até falado isso lá no grupo ontem, dinheiro para pagar as custas cartoriais.
Então você coloca um pouquinho mais caro, mas que no final das contas você reduz um pouquinho a sua rentabilidade, porque você precisa custear as taxas, né, para a pessoa. Né? Eu não, assim, a depender de como fiquem os números, eu não me importo de fazer esse pagamento, porque dá um ROI, né? Apesar do valor absoluto não deixar ninguém trilionário, ninguém milionário, mas dá um ROI numa operação de 2, 3, 4 meses que você não faz, você não encontra como fazer isso em nenhum tipo de investimento, né? E com a segurança que tem, entende? Então, é melhor rodar, girar, você ter um ROI ali de 80, 90, 100% com um valor absoluto pequeno, mas você vai fazendo, fazendo, Não, tá, fazendo, tá né? excelente, 80, 90, 100%, aí tá falando como se fosse coisa assim, mas é um desempenho sensacional. E são imóveis que têm giro rápido, é importante, né? A questão da liquidez, tu pegar imóvel que você sabe que consegue vender rápido. Então, E, a ideia é essa, né? Pô, girar rápido, você já fez uma, duas, três, já está na quinta arrematação. Daqui a pouco, se você quiser, você vai pegar imóveis de valores mais elevados aí também. Ah, não quero imóvel mais baixo, quero pegar imóvel de valor mais elevado. Ele já está com capital suficiente também para migrar para imóveis de outro perfil, né? isso é uma sequência, é a próxima página, aí, né? Eu comecei agora, então eu precisei, eu vou puxar logo um comentário antecipado, tá, Pierre? Eu ia falar no final. Mas, como eu fui atleta, né? Fui atleta de remo na adolescência. Ah, Não legal, fui, hein? não fui militar, mas fui atleta de remo. Mas eu fui E da canoagem na época lá da minha de militar, né? Da Marinha. Canoagem e prati- atletismo, né? pratiquei canoagem, mas me dei bem mesmo no remo, né? Inclusive é o Flamengo aí, o Vasco da Gama aí no Rio é maravilhoso. E, bom, uma coisa, né, enquanto professor também, que eu já preparei muito aluno para passar em vestibular, a gente precisa ter noção do momento em que nós estamos, do que a gente pode fazer. Eu estou aonde? É essa a pergunta que você tem que se fazer. Não adianta eu me encantar com muitas propagandas que a gente vê na internet. Olha esse apartamento aqui que eu arrematei por 600 mil e vendi por 2,5 milhões. Eu não conseguiria nem arrematar, quanto mais vender. Então, o que é que foi que eu fiz? Olha, eu tenho aqui meu plano. Eu tenho uma etapa a cumprir, que é aprender a arrematar, é saber, né, como se diz, o Paranauê das coisas, né? E aí vou construindo, construindo, construindo até o ponto em que eu já digo, olha, a partir de agora eu já começo a girar nos imóveis que a gente pode ter um rendimento maior, arrematações mais caras, né, digamos assim, a partir dos 200, dos 300 mil, que vai dar uma venda acima dos 500. Mas isso não é agora, isso não é o meu momento. Eu estou no momento em que eu preciso aprender, né, e girar no entorno ali desses apartamentos mais populares. E não tem pressa, não tem agonia, né? Vou conseguir, né? Com dedicação, foco e estratégia, dá para chegar lá. Fantástico. Tem mentorados aí, né? Você conhece lá o Léo, a Raquel, que estão só nessa área aí, não quer sair. É só imóvel nessa faixa de valor, compra rápido, vende rápido, já sabe qual imóvel está desocupado, tem um giro muito rápido e não quer sair disso. Então, assim, você pode se especializar em diversas áreas. Ah, vou ficar só nesse tipo de imóvel. Ah, não vou pegar imóvel do valor mais elevado. Ah, vou ficar só no extrajudicial. Vou ficar só no judicial. Então, tem espaço ali para todas as estratégias. Então, é fantástico isso. E uma coisa importante que você falou é isso, né? A pessoa tem que fazer ali uma análise da onde ela está e para onde ela quer ir, né? Fazer ali um planejamento. Ah, hoje eu estou aqui, eu não vou tentar pegar aquilo que está lá na frente agora, antes da hora. Não tem condições. Então, é uma consciência de saber que tudo tem uma etapa, um planejamento, que você está seguindo aí essa trilha para chegar lá no seu objetivo maior. Então, assim, fantástico. E claro que sua experiência aí de vida aí de professor, né? Isso te dá uma experiência na bagagem, uma forma de abordar as pessoas, de entender ali o que o outro lado lá está pensando, o que o outro lado precisa. Está ajudando demais nessa área aí. Falamos de 2 arrematações aqui, você tem 5. Então, para a gente não perder aqui todas elas, comenta um pouquinho aí das demais, né? Sim, Pierre, me perdoe, deixa eu só parar um segundo para agradecer publicamente a Raquel. A live da Raquel, ela tá Tá aqui aí, já, ó. Raquel, tá aí ela aí. obrigado, tá? Minha grande admiração por você, agradecimento. A live de Raquel, ela fez, assim, eu subi alguns, né, alguns níveis
no conhecimento dos imóveis populares. O que ela transmitiu numa live como esta, e depois eu conversei com ela no particular, e ela foi dando dicas e tal. A gente trocou links de apartamentos disponíveis e tal. E assim, a última arrebatação que eu fiz que foi a de Uberlândia, né? Em Minas Gerais, foi graças ao que eu comecei construindo das informações que Raquel passou. Então, Raquel, muito obrigado aí, tá? Vamos lá. Terceira arrematação foi também com um colega de trabalho, né? A minha esposa diz assim: olha, Raquel, tu tá virando um assessor, viu? Sem cuidado. Já tá saindo uma assessoria aí. E aí foi uma casa também. Essa casa, cara, a gente, novamente eu vou mencionar o nome do Miqueias. A gente fez um apanhado de contatos de corretores da área, mas é aquela coisa que eu disse no começo. Existem as pessoas que dão o match, digamos assim, né? Na forma de trabalhar, no que a gente pensa em fazer, né? E aí, a gente acordou com o Miqueias, né, que é o corretor lá da região. A gente puxou uma lista de imóveis possíveis na cidade dele lá, que ele tem expertise. E aí o Miqueias, ele foi, né? Essa cidade fica, acho que a uns 110 quilômetros daqui da minha casa. E aí ele foi, pegou o carro dele, né, lá da cidade, fez uma volta em todos os imóveis que estavam disponíveis ali. E eu acho que 8, né? Não sei se Miqueias está aí ainda, 8, 12 imóveis, ele filtrou 2. Então eu disse: Rafael, ó, essas aqui são no bairro bom, são na região boa. Então, das duas, tinha uma mais baratinha e uma mais cara. A gente analisou, a gente estudou, e aí compramos. A mais cara era cerca de 15 mil reais a mais. 3 quartos, num bairro bom, num bairro com uma rua, com casas com bom design, né? Boa arquitetura. E aí, para nossa surpresa, quer dizer, estava ocupado, isso aí não foi surpresa. Mas, para nossa surpresa, a pessoa que estava morando lá tinha o interesse de comprar a casa. O próprio ocupante, né? E aí, análise, passa o crédito, o Miqueias também é CCA. Aí, 12, não foi? 12, Miqueias, 12. O Miqueias falou que foi 12. Tem duas. Uma a gente levou, outra a gente tá para levar, né? Se ninguém comprar na nossa frente. E aí, a gente ofereceu ao ocupante, aí o Miqueias também é CCA, tentou passar o crédito do rapaz, ele não pôde, tinha uma restrição. Tentou passar na esposa, aí também não deu, né? Porque, né? Enfim. E aí, para nossa surpresa, a cunhada dele, a irmã da esposa, tinha tudo perfeitinho para comprar a casa. Então, essa semana a gente assinou o contrato aí o compromisso de compra e venda. A gente vai dar uma ajeitadinha lá na casa, né? Uma pintura e tal, porque vai precisar fazer a análise, né? Da engenharia. E aí esta é realmente, né? Mais uma vez, né? Enfatizo, ninguém está ficando milionário por enquanto, né? Mas essa tá dando uma perspectiva de ROI aí na casa dos 200%, né? Inclusive, Só fazer aqui, o cara começou agora, tem 4 meses de arrematação. A primeira teve 60% de lucro líquido, a segunda 120%, a terceira mais de 200%. A próxima vai bater com... Tá dobrando aí a lucratividade, né? Bom, progressão né? Bom, geométrica. né? Apesar do valor absoluto, mas o ROI, bom, a minha mira é no ROI, né? É como eu fazia nas ações. Inclusive, eu zerei todas as minhas posições. O assessor ficou doidinho. Por que você está fazendo isso? Né? Tá entrando em pirâmide? Não, tenha calma. Se eu for lhe explicar, eu Os vou ter que assessores de comprar uma investimento assessoria. piram aí com a rematante, né? Zerei bonito. Não tem mais nada em FIIs, Uma enfim, coisa nada. importante aqui, cara, é que você está falando, em valores absolutos não é tanta coisa, mas o mais importante não é nem o valor, é o aprendizado, que o que você está fazendo é replicável. O conhecimento é o mesmo para fazer do imóvel de valor mais baixo e de valor mais alto, é a mesma coisa, não muda nada. Então, daqui a pouco você vai fazer o que você faz hoje com o imóvel de valor mais baixo, se você quiser sair pegar imóvel de valor mais alto, você vai fazer com segurança, porque a técnica é a mesma. Só muda ali os valores, mas a análise toda, o procedimento é a mesma coisa, né? Isso, exato. Valores mais baixos, valores mais altos, perto de sua cidade ou longe da sua cidade.
Essa semana eu quebrei a barreira geográfica, né? Fiz a minha primeira arrematação fora do estado onde eu moro. E aí, só para fechar essa terceira arrematação que foi uma casa, também graças aí ao auxílio do Miqueias e tal, é, o ocupante que está lá, que a cunhada dele é que vai comprar casa, É pagou o inquilino aluguel. ou era o ex-devedor, esse ocupante? Inquilino, Inquilino, inquilino. né? E Legal. aí o inquilino, que não queria muito comprar casa, mas não conseguiu, aí a cunhada veio e comprou, teve que pagar o aluguel, né? Este mês para gente, para mim e para o meu amigo Raul. E aí o dinheiro do aluguel pagou a prestação. Aí, ó. Ou Fantástico. seja, Não tá girando teve sozinho a vida. problema de desocupação, não teve que desocupar nem nada, estresse com desocupação. O cara já estava lá, continuou pagando o aluguel, então já pagou aí a prestação. Basicamente, você só deu a entrada aí e a questão da documentação, né? De TBI. Isso, exato. E de, Aí, bom, e de valores aqui, ela vale quanto? Pagou quanto? então, essa casa, se eu não estou enganado, ela saiu por 70. E aí a gente tá vendendo ela, acredito que seja por 100, 125, 130. No fringe dos ovos, aí a coisa toda. Porque a gente vai pagar também a realidade da cidade, a documentação e tal. Mas aí essa casa, né, como foi em parceria com o meu amigo, né, Raul, ele até está assistindo a live, eu até estou pressionando ele para ele ser mentorado também. É, teve todas as benesses da questão por ser também o primeiro imóvel dele, sabe? Então tem que usar das estratégias, você tem que conhecer a visão holística do que pode ser feito no negócio para você potencializar o rendimento. É um negócio Aí foi isso. importante aí que você está falando aí, já falou aí de duas ou três arrematações, dependendo da localidade e do imóvel, são pessoas que ela nem se preocupa tanto com o preço, ela se preocupa com a prestação, né? Tem que pagar quanto por mês para ver se cabe ali É. no orçamento. E às vezes, como você falou aí, para registrar, aprovar ali o financiamento, tudo, tem um custo ali dessa transação e essa pessoa às vezes não tem esse dinheiro para finalizar essa transação. E você, para não perder a venda, você mesmo pode custear isso, já que a sua arrematação te proporciona esse limite, essa gordura, para você fazer isso. Tem aquele cara que, não vou abrir mão do meu lucro aqui para segurar a operação, e às vezes leva mais 2, 3 meses aí com o imóvel parado, sendo que é um valor irrisório. Então tá aí mais uma estratégia boa, né? Assim, a sua arrematação já é lucrativa, tem margem ali para você tirar um pouquinho para queimar logo, vender e já partir para a próxima. Então, mais uma boa estratégia aí, né? Isso, exatamente. Tem que ser assim, como você mencionou aí, né? Uma das coisas que mais me pega assim mentalmente poxa, eu não vendo, sei lá, não vou pagar a documentação, aí deixo de gastar ali 3, 4, 5 mil com a documentação para a pessoa comprar, e aí passo 10 meses para vender a casa. E aí? Entendeu? É tempo perdido que eu passei que eu poderia já estar ali fechando o ciclo e partindo, usando do conhecimento para pegar coisas melhores. Porque assim, é, é difícil, né, para quem está começando e pela limitação financeira e de crédito, você vê oportunidades, muitas delas não arrematadas, e você não pode comprar. Você não pode financiar. A minha gerente disse mesmo, olha, Rafael, outro financiamento para você agora, só a partir da segunda quinzena de outubro, porque aí você já tem algumas análises feitas e depois que passar 6 meses da primeira, que é agora em outubro, aí você vai poder financiar de novo. Né? Aí eu, Tu tudo bem. já Aí, torrou tudo que tu tinha de crédito lá na caixa. e agora estou chamando os amigos que têm perfil de investidor para entrar na onda e eles estão satisfeitos com o que eu estou proporcionando para eles. Massa. Fechamos 3 aí arrematações, ainda tem 2 aí, né, pra gente finalizar isso. São 5, né? Foram 5 no período de 4, 5 meses, né? Isso, exato. A quarta, bom, aí de novo, agradecimento, além de vocês, né, os mentores e os colegas do grupo, mas também agradecimento à Raquel, que ela ensinou como se lê uma matrícula, né, para achar a oportunidade, e aí, né, Tá na tem que live assistir lá, a live né? dela. Que ela fez Como é? comigo aí, é fantástico. Além da matrícula, já tem um forte indício ali que o É, imóvel está desocupado. Então, assim, não vamos dar spoiler aqui. Quem quiser, assiste a live aí, que está salvo quem aqui, né? quiser assiste a live, quem quiser, né, entra no time aí do Smart, vira o Smartano. É, então, Raquel,
Marcel, Lucas, que também, cara, aí foi uma coisa. A live do Lucas, né, que ele é dentista, né? Tá me dando uma força tremenda lá em Uberlândia. A live do Lucas, ela foi tão boa que eu estava no carro indo para academia com a live no áudio do carro, né? E aí começou a tocar em pontos tão interessantes que eu estacionei o carro na garagem do estacionamento da academia e fiquei lá. Ficou, Vou, esqueceu que tava indo malhar, né? é, rapaz, eu vou ver essa live até o fim, porque tá tendo tanta informação boa, né? E, bom, e aí passou e a gente já conseguiu fazer a arrematação. Estava desocupado oficialmente, mas estava sendo usado pela própria MRV. E aí a gente até comentou lá no grupo ontem, né? Quando foi ontem, conseguimos a chave do apartamento, já está com o Lucas, ele está nessa parceria comigo lá. A gente agora vai fazer os ajustes, né? Esse Pintura. aqui é o Uberlândia? Esse é o que é o de Uberlândia, né? E este de Uberlândia, assim, eu peguei ele um pouquinho mais caro, né? Porém, eu decidi para mim que eu quero experimentar, eu quero vivenciar as etapas de fazer algo tudo à distância. Então, Exato. veja que coisa. Eu estava ontem, num consultório, né? Estava fazendo uma consulta médica. Enquanto estava esperando a minha vez de ser chamado, eu mandei um Uber Moto ir no condomínio lá em Uberlândia e mandar a chave do outro lado da cidade para o amigo Lucas, eu estando em Recife. Então, tá cada vez mais claro que o trabalho que se dá para fazer uma arrematação perto de casa e fazer uma arrematação em qualquer lugar do Brasil é praticamente o mesmo, né? Então, a partir de agora, a fronteira geográfica já não é mais uma limitação, entende? Então, a gente pretende aí vender esse apartamento aí nos próximos 5 meses, aí no máximo 6, e bola para frente, né? Se não vender antes. É fantástico. Já tem contato com o corretor de lá, né? Inclusive, se tiver mentorado da Smart, né? Eu digo assim, mentorado da Smart, que seja corretor de Uberlândia, que entre em contato. Porque sabe, né? Sabe o que cada um passa, o que cada um analisa, o que cada um julga para fazer a arrematação. É diferente de corretores, né? É Perfeito. fora do eixo da gente, A né? Josiane falando aí, né, que às vezes perto de casa dá mais trabalho do que a distância. E Exato, é exato. importante o que você falou aí, muito importante da a tua trajetória aqui, mostrando assim um cara lúcido, consciente, que falou aí que tem noção de onde está, para onde quer ir, da importância da consistência, né, de se manter sempre ativo. O cara participou de 4 leilões, já desistiu, não é assim, né? E também de experimentar. Por exemplo, você está pegando imóvel agora em outra cidade que você quer saber como é esse procedimento de uma arrematação à distância. Mesmo que não seja algo tão lucrativo financeiramente, tem algo mais ali que é mais importante até do que a lucratividade, que é o aprendizado. Você vai fazer, você vai aprender e depois você vai replicar. Quando a gente estava começando, eu e Renan e Pedro, a gente começou a pegar coisas que não eram tão interessantes, mas como é que faz isso aqui? Às vezes é ou imóvel em outra localidade, ou um leilão judicial que tem um caso enrolado, que a gente pegou só para entender como que eu desenrolo isso aqui, como eu faço isso aqui na prática. Então, é essa exposição ao novo, ao diferente, que vai te dar mais competência, mais qualidade para expandir o seu leque aí e pegar mais imóveis. Muita gente comenta aí, tá concorrido, estou olhando aqui, não acho imóvel. Você que está com 4, 5 meses de arrematação, já tem 5 arrematações, porque é esse diferencial, esse a mais, essa busca pelo conhecimento, essa exposição, essa noção de onde você está e para onde você quer ir, que está te fazendo aí um cara diferenciado. Então, sensacional aí essa experiência que tu está narrando aí para gente, né? Exatamente. É consistência, né? É consistência. Tudo que eu conquistei, né, da origem, né, de onde eu parti, da família que eu tive, as coisas que eu estou conseguindo agora, tudo é consistência. Tudo é estudo, é aprendizado, é clareza para poder executar. Agora tem que ser uma clareza que não te limite, não pode ser uma clareza que te congele. Eu só vou partir quando eu tiver 100% certeza do que eu devo fazer. Não vai. A gente, para decidir subir um degrau, a gente não pode ter certeza 100% se a nossa perna vai aguentar. A gente tem que ter certeza ali, 80%, 85%,
mas tem que ir para frente, tem que botar assim o seguinte pensamento: eu quero ver o que vai acontecer se eu for. Como você já Exatamente. estudou, como você já se muniu de muita informação, a chance de dar muito certo é maior. E aí você tira aí mais uma fronteira sua, uma barreira sua. Tu falou muito importante aí, 100% de certeza, e você não vai ter nunca. E uma coisa que eu sempre falo, né? Tem uns caras que são muito teóricos, né? Aquele cara que é inteligente demais, que domina demais, é técnico demais, na maioria das vezes esse cara não vai adiante, que ele entende tanto que ele vai ver risco onde tem oportunidade. Então, às vezes, saber demais, ser técnico demais, te coloca numa situação ali que você vai criar pelo em ovo, né? Como fala, né? Ah, não vou Isso. entrar aqui não, porque pode acontecer isso, daquilo outro lá, que a chance de acontecer ali é 1%. Acaba que o cara não faz nada. Então, o mundo de sucesso, de empreendedorismo, é daqueles que fazem, daqueles que vão adiante, daqueles que têm coragem, não daqueles que apenas ficam ali no mundo da teoria. Então, parabéns, sensacional. Fechamos aí 4, né? Falta mais uma arrematação? Isso, exato. Tem que ter ousadia, né? Ousadia. Ousadia e alegria. Vamos lá. A quinta, cara, aí essa quinta aqui, eu criei um conceito, né? Coisa simples minha mesmo, de interpretação. Eu criei um conceito também com a ajuda do Miqueias. O Miqueias, ele, por livre e espontânea vontade, ele foi, é, ele foi para o apartamento por livre e espontânea vontade. Rafael, tô aqui nesse condomínio aqui, tô tirando foto, vou mandar para você, porque o preço é bom. Pelas fotos, a foto que o site da Caixa coloca é uma foto que mata o empreendimento. Mas pelos vídeos que ele fez, o rapaz, é isso aí, aquela fotinha feia lá. E aí Biqueias foi, subiu, né? Corretor parceiro, parceirão. Foi lá, entrou no condomínio, conversou com o síndico, tirou foto da porta do apartamento. Tá lá ocupado, né? Tá lá ocupado. E aí disse, Rafael, aqui é bom, é perto de comércio, já vendi aqui, não sei o que. Aí eu fui no Google Maps, né? Porque só a foto tinha me dado um preconceito. Aí eu disse, não vou analisar isso não. Aí quando eu olhei, realmente, ó, perto do comércio aqui, transporte, e tava lá, paradinho um apartamento por 47 mil. Tava lá, paradinho por 47 mil. E na página do, na página do imóvel, né, na venda direta já, ninguém quis levar em momento nenhum, tinha 3 números de processos. Aí eu digo assim, que este tipo de imóvel é um imóvel que está na interface do extrajudicial com uma pitada de judicial para você analisar mais profundamente. Aí tinha lá 3 números de processos. Esses 3 números de processos eram de uma ação movida, e aí a gente, né, como estuda, como entende na mentoria, sabe, que são ações movidas só para tentar, né, empurrar um carro sem motor. Que não vai, porque a dívida está ali já reconhecida. É um processo que até ajuda. Se eu precisar de uma emissão da posse, eu vou usar trechos do processo lá, da associação, dos mutuários do Brasil, aquela coisa toda. E tá lá, 3 processos. Então, talvez isso tenha afastado muitas pessoas. E aí, como eu disse, né? Eu entrei do nada no ramo de imóveis. Outra pessoa também, que muitas vezes eu troco bastante ideia, é Marcone e Caio. Marcone que foi enfermeiro, eu assisti a live de Marcone aqui, né? E aí peguei, botei o Cresce de Marcone para arrematação, para ele fazer toda a questão da corretagem credenciada pela Caixa. E aí eu analisei com o Caio, que é parceiro dele, os processos, e Rafael, aqui não dá em nada, vamos embora. Então fiz essa última arrematação e até parece que é uma história montada, né? Uma história combinada, mas não é, tá, gente? A venda do meu primeiro imóvel, eu recebi o troco da Caixa, né? Eu até comentei com vocês no grupo. O valor que eu vendi o primeiro imóvel, eu gastei ele quase que 100%, sobrou um pouquinho de nada, dá para tomar uma cervejinha na praia, mas, mas eu gastei quase todo o dinheiro que a Caixa me repassou na compra desse apartamento lá, dessa minha quinta última arrematação. Então é aquela coisa, tem que ser algo em sequência, né? Você não pode, fiz a arrematação, peguei aqui.
você vai desfrutar, porque é importante desfrutar do mérito, né? Do ganho que você teve. Mas se você quer ter consistência, se você já traçou um objetivo, né, dessa sua história no mundo dos leilões, então, ó, já peguei, já botei para cá, já fiz a arrematação, a gente já está tratando aí da desocupação. Então, mais uma Fantástico, né? vez, agradecimento agora dessa vez a Marcone e a Caio aí, que estão dando sempre uma força. E bom, para fechar, a gente falou de 5 arrematações, né? Mas para fechar a questão do investimento da aplicação em si, também agradecer a ele aí ao Saldanha, né? Saldanha também é esmartano, também é do nosso time, e estou com ele na SCP que ele criou. Então, foi aquele lote que ele levou mais de 50 casas de uma vez só. Então, obrigado aí Fantástico. também. Estou nesse meio aí, viu, Saldanha? Vamos Fantástico vender. aí. A importância, né, de você trabalhar em equipe e fazer parceria. Ninguém vai crescer sozinho, isso é ilusão. Então, você falou aí várias vezes do Miquel, né, um corretor que tem te ajudado bastante. Falou aí do Marcone, Saldanha, da Raquel. Então, esse é o espírito da comunidade Smart, né? Todo mundo se Vianney, ajudando em prol aí do propósito maior, né? Que todos ali, hoje você ajuda um camarada, lá na frente esse camarada te ajuda, então tudo que você dá, você recebe ali em dobro, né? É a lei aí do retorno. Fantástico, em quanto tempo aí, desde a primeira arrematação até agora, mais ou menos, passaram? ele está em setembro, né? Coloque aí de abril a setembro. Isso, a primeira você fez antes de entrar para a mentoria Smart, né? E depois que entrou para a Smart, fez aí as demais, começou com 60% aí de lucro, depois 120, depois mais de 200, o céu é o limite aí, fantástico, né? É o que eu sempre digo. Vídeo de gente dizendo como arremata, a gente encontra no YouTube, né? Mas a questão da mentoria ela é fundamental. E, sobretudo, porque a Smart ela tem uma comunidade viva, né? Então, a dúvida que eu tenho, que para mim é uma dúvida muito besta, as pessoas vão lá, respondem, vocês respondem, colegas, todo mundo troca informação. Então, a comunidade da Smart é uma comunidade viva e de troca mútua de ajudas, né? De colaboração. Só para uma coisa bem curiosa, né? De ontem. Lucas, ele está me ajudando em Uberlândia. E aí, ontem à noite, Lucas me manda uma pergunta a respeito de um imóvel, né? Aqui em Recife. E sabe o que aconteceu? Esse imóvel foi um dos que o corretor me ofereceu lá em dezembro. Quer dizer, esse imóvel não. O imóvel está no mesmo condomínio que eu fui lá em dezembro do ano passado. E aí eu tinha áudio do corretor, tinha foto do apartamento, o valor. Então veja que coisa. O cara tá me ajudando lá em Uberlândia. E ontem ele garimpando talvez ali. Ó, Rafael, tu conhece isso? Eu conheço, já fui numa festa, já fui olhar um apartamento aí nesse condomínio quando queria comprar. E aí mandei tudo para ele. Então é isso que, assim, digamos que enquanto professor eu acho fantástico, né? É essa colaboração mútua, essa troca. E para fechar, aí eu prometo que fecho, eu sei que eu falo muito, eu sou professor, deixo tudo explicado, mas bom, tem uma frase que eu até salvei, né? Do que foi o Renan, que ele colocou lá no grupo, que a filosofia da Smart é que se a gente está num ambiente enquanto que todos prosperam, inevitavelmente você também vai prosperar. Agora você precisa ter a sua colaboração, você também precisa, né, fornecer, né, informação, conhecimento, ajuda, auxílio para aqueles que estão na mesma comunidade com você. Então, estar hoje na Smart, hoje eu sou insider, né? Então, estar no insider da Smart, ó, é como a Lili. Lili, sou teu fã. Lili, na live da Lili, ela falou: Ah, o insider passa e eu já tô nem aí. Então, todo do mesmo jeito, é maravilhoso demais. Massa demais, Rafael. Obrigado aí por compartilhar a sua experiência. Fantástico aí, sua filosofia de vida. Com certeza, ser professor tem te ajudado bastante nessa área. A gente sempre aproveita a nossa vivência para o que a gente vai viver de novo, né? Então, está aproveitando bem todo esse conhecimento. O que você falou aí da comunidade é exatamente isso, né? Você tem que estar no meio de pessoas que vivem esse mesmo ambiente, que se prosperam, que se ajudam mútuo. A parceria é a chave do sucesso, ninguém vai longe sozinho. Então, Rafael, obrigado demais aqui, foi uma live fantástica aqui, todo mundo aqui elogiando, muito obrigado. O que a galera precisar aí
de mim, do Rafael, pode mandar alguma pergunta aqui, de repente, que não foi respondida no direct. E segue aí o Rafael, que com certeza o cara tem muito conhecimento para passar para vocês. Rafael, obrigado demais, cara. Obrigado. Fique com Deus. Forte abraço para todos aí. Fique com Deus. Ótimo dia a todos.